Santo anjo do Senhor, bom dia! Bom dia! Quero cumprimentar cada um de vocês com a paz de Jesus, com o amor de Maria e com o fogo do Espírito Santo, amém? Amém! Como a Imaculada me chamou, meu nome é David, eu tenho 26 anos, sou natural de Lorena, aqui, cidade vizinha, bem próxima, né? Eu sou casado com essa linda moça que está aqui comigo, me acompanhando, minha intercessora. Nós temos 3 filhos. E tem o Pedro, né? Vai fazer 4 anos, ano que vem. Tem a Ana, com 2. E tem a Maria Cecília, que está aqui conosco aqui. E os meus outros 2 filhos ficaram com a minha mãe lá, ficaram comendo lá. Passaram o dia, vai passar o dia na canoa lá. E nós viemos aqui trazer a palavra de Deus, né? A mensagem do Evangelho. Eu já gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim é sempre uma honra, um grande privilégio levar a palavra de Deus. Né? Eu faço parte da Renovação Carismática Católica, vai fazer 6 anos que eu estou nessa caminhada. Tive meu encontro pessoal com Jesus no dia 4 de janeiro de 2012, quando Jesus, dentro da minha casa, estava passando por um momento assim, de combate espiritual. Minha mãe estava passando por um processo de libertação e estava sozinha na minha casa. E naquela batalha espiritual, naquela noite, Jesus me fez uma pergunta. E essa pergunta, ela continua ressoando no meu coração todos os dias, né? Então, quando às vezes eu me pego meio cansado, meio fraquejando, vacilando, eu me recordo da voz de Jesus naquela noite. Né? Jesus me perguntou naquela noite se era assim que eu queria continuar vivendo. Eu disse não, não era assim. Por quê? Porque eu vivi uma vida completamente errada, completamente afastado do plano de Deus. Né? Você olha para mim hoje, mas talvez você não consiga imaginar que aqui está uma pessoa que viveu dos 12 aos 19 anos mergulhado em drogas, em prostituição, uma vida dissoluta de brigas e rixas. Quantas vezes eu fui ameaçado de morte, quantas vezes já ameacei outras pessoas de morte, quantas vezes fui agredido, quantas vezes agredi outras pessoas. Mas o amor de Deus sempre foi derramado na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, para levar essa mensagem para vocês. Né? Eu convido você a fazer uma reflexão comigo, a partir do ponto que você está. Nós vamos falar hoje, o tema que foi proposto para mim foi falar sobre a perseverança. E o título da nossa pregação hoje é Não Olhar para Trás. Repete assim comigo. Eu não vou mais olhar atrás. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes da gente propriamente entrar na palavra de Deus. Quem aqui tem assim, começa um projeto, inicia algo, de repente não consegue terminar? Quem aqui já teve uma experiência dessa, de começar alguma coisa, um projeto, um estudo, uma situação e não terminou? Levanta a mão, por favor. Quem aqui, entre nós aqui, costuma assim, facilmente desanimar? Não precisa levantar a mão não, mas vai se perguntando. Você costuma desanimar facilmente das coisas? Perde a vontade, às vezes, de ir à igreja, de servir a Deus? Vai se questionando agora, se você tem isso, né? Porque muitas vezes a gente tem, assim, apresentado algumas deficiências espirituais, mas isso a gente consegue perceber também na vida. Quando a gente começa algo e a gente não termina, quando a gente deixa algo inacabado, é sinal que nós não temos uma constância, é sinal que nós não somos perseverantes. Né? E isso é uma manifestação de um problema espiritual. Então, pegue na sua Bíblia, por favor, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de 35 a seguintes. Hebreus, capítulo 10, versículos de 35 a seguintes.
Quem achou, diga amém, bem bonito aí. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. A página da Ave Maria está 1535. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos de 35 a 39. Vamos esperar todos acharem. Peço para a Dona Imaculada me ajudar com o tempo e me... Tá? Página da Ave Maria, 1535. Hebreus, capítulo 10, versículo de 35 a seguintes. Vamos tomar a leitura aí, ó. Versículo 35. Não percais esta convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda há um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco. E o que há de vir, virá, e não tardará. Meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a aplaudir a palavra de Deus. Aqui, nessa passagem, nós conseguimos assim, perceber que existe uma grande preocupação por parte de quem escreveu este livro, provavelmente São Paulo, a respeito daquelas pessoas que iniciam uma caminhada com Jesus, aquelas pessoas que têm um encontro pessoal com Jesus, têm uma experiência com Jesus, mas por algum motivo, por alguma situação, a pessoa perde a sua convicção. Logo de início dessa passagem, nós vemos aí a preocupação de não perdermos a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança. Hebreus 11:1 vai dizer sobre isso, né? Que a fé é o fundamento, né, da esperança. É aquilo que se espera de realidades que ainda não se vê. Se nós perdermos essa convicção, nós não vamos ter a perseverança necessária para alcançar isso. Alcançar o que? Vai dizer que essa convicção está vinculada a uma grande promessa, uma grande recompensa. Que recompensa seria? Alguém pode me dizer? Que recompensa seria? O quê? Ninguém falou nada? O céu. Essa é a maior recompensa. Essa é a recompensa que está dizendo a palavra. Mas também nós temos a perseverança também, ela nos dá uma chave que chama-se a chave do sucesso. Todas as pessoas bem-sucedidas, não digo só financeiramente não, mas digo bem-sucedidas na vida, com a sua família, com a sua história, com a sua pessoa, elas tiveram um processo de perseverar naquilo que elas acreditavam. E vai dizer a palavra, espera, basta um pouco de tempo, e aquele que vem, virá, não tardará. Hoje o Evangelho vai dizer, o Evangelho hoje, eu fui na missa, o padre bem colocou, sobre a questão das 10 virgens. Nós precisamos estar bem, assim, vigilantes, bem perseverantes na fé, porque o Senhor virá, e como Ele vai nos encontrar? Nós precisamos viver na fé, sem perder o ânimo. Porque se perder o ânimo, é o mesmo que perder a salvação. Jesus disse, no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E nessa fala de Jesus,
Veja aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, Jesus estava ali descrevendo ali toda uma situação catastrófica de destruição do mundo, de problemas de guerra, de a natureza também se decompondo. E Jesus vai dizer que ia ter sinal de apostasia, muitos iam apostatar da fé, mas ele falou assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. Mas perseverar em quê? Perseverar neste caminho que é Jesus. Perseverar nesta fé que nós recebemos. Essa fé que nós recebemos da igreja. Nós temos que perseverar nesta fé. Se nós formos viver uma fé individualista, uma fé dentro da nossa casa, como a Dona Imaculada ia colocando, há muitas pessoas que estão ao nosso redor, que estão nesse exato momento no sofá das suas casas, vendo televisão, tendo uma vida normal, mas tem fé, uma fé individualista, uma fé separada da igreja, uma fé que não serve a Deus por meio da igreja. Não é uma pessoa que está perseverando na fé, não está. É uma fé separada, individualista. Mas para que a gente tem que perseverar? Porque se nós não perseverarmos neste caminho que é o Senhor, infelizmente nós não vamos conseguir a salvação. E como que a gente percebe se a gente realmente está perseverando? Vamos olhar alguns exemplos de pessoas que a Sagrada Escritura vai nos trazer a imagem. São pessoas que desistiram. O que acontece se nós desistirmos? Às vezes a gente vive 20 anos dentro da renovação, 20 anos servindo a Deus, e por algum motivo a gente desiste. E vai que nesse momento acontece de Jesus vir nos buscar. O que adiantou 20 anos? Se no momento que Jesus veio se apresentar a nós não estávamos preparados. Do que adianta nós estarmos aqui hoje, se amanhã nós não vamos mais estar no caminho do Senhor? Vocês lembram que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus escolheu uma pessoa para ser salva de lá, a pessoa de Ló. Ló tinha uma mulher. Veja que Deus estava decidido a salvar Ló e a sua mulher. Em Gênesis 19, capítulo 15, 26, vai relatar essa história. Deus ia salvar aquela família. Deus quer salvar a nossa família. Deus quer salvar a mim, a você. Amém? Amém. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Deus, o anjo, disse bem nítido para ela: quando sairdes da cidade, não olhe para trás. E esse é o título da nossa pregação, esse é o título da nossa meditação. Quando sairdes de Sodoma de Gomorra, a cidade que era um ano de pecado, que clamava aos céus, tamanho era o pecado daquelas cidades, não olhe para trás. Mas ela foi desobediente. Ela olhou para trás e o que aconteceu? O que aconteceu? Quantas vezes nós temos o péssimo hábito de olhar para trás da nossa vida? De ficar remoendo sensações, lembranças, pensamentos, prazeres que outrora vivemos. Na época que nós vivíamos no pecado, aprisionados no pecado. Todas as vezes que nós temos a atitude de olhar para trás do nosso passado e não ter um olhar de arrependimento, um olhar até mesmo de ver a misericórdia de Deus por nós estarmos hoje numa situação diferente. Todas as vezes que nós olhamos para o nosso passado com um olhar de saudade dos prazeres que vivíamos, nós estamos nos tornando estátuas de sal dentro da igreja. E aí, o Espírito que flui através de nós não pode fluir numa estátua. O Espírito Santo só pode fluir em membros vivos, não em membros mortos. Então, o que nós precisamos enxergar aqui
é que quando Deus nos liberta da nossa escravidão, que é o pecado, quando Deus nos tira do nosso pecado, da nossa história velha, nós temos que continuar, prosseguir, avançar, perseverar neste caminho, sem parar e olhar para trás. Se você for perceber, o livro de Êxodo, que significa passagem, quando Moisés, chamado por Deus a ser o líder do povo, a libertar o povo do Egito, quando ele se apresenta ao faraó e pede ao faraó gentilmente para libertar aquele povo, o faraó não quis. Então houve uma série de sinais e prodígios para que aquele faraó compreendesse que quem estava ordenando era o Deus poderoso, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então quando aquele povo é liberto do Egito, e aquele povo viu sinais, prodígios e maravilhas, aquele povo viu Moisés afrontar um faraó, aquele povo viu Moisés afrontar um rei, um homem comum como eu e você, afrontar um rei, como era o faraó, todo poderoso. Ele afrontou, porque ele estava debaixo da autoridade do nome poderoso, do Deus de Israel. E aquele povo viu ele jogar o cajado, e o cajado virar uma serpente. Aquele povo viu quando ele feriu o rio, e o rio se tornou um rio de sangue. Aquele povo viu quando Moisés, com a autoridade de Deus, marcou as portas das casas com o sangue do cordeiro, para quando o exterminador passasse, nenhum filho de hebreu fosse morto. Aquele povo viu tudo o que Deus realizou pelas mãos de Moisés. O Egito foi ferido, mas quando eles estavam no deserto, quando eles estavam passando por dificuldades, quando eles estavam caminhando, cansados, desanimados, eles começaram a sentir saudade do Egito. E aí eles começaram a dizer assim para Moisés: você nos libertou do Egito para morrermos aqui neste deserto? E diziam: que saudade das cebolas do Egito. Talvez você não esteja compreendendo, mas na nossa vida muitas vezes nós temos essa atitude. Deus nos libertou do império das trevas, Deus nos libertou das mãos de Satanás. Muitos de nós estávamos até mesmo jurados para morrer. Existia um documento nas mãos de Satanás que ele podia nos condenar por causa dos nossos pecados, mas este documento foi rasgado pelo sangue de Jesus. Foi a misericórdia de Deus que adentrou na nossa vida, que alcançou a nossa história. E Deus nos chamou a caminhar. Vem caminhar. Você vai passar por um deserto chamado vida. Você está vivendo. Há momentos em que você vai receber o maná, o pão vivo que vai descer do céu. Há momentos em que você vai beber água direto saindo da rocha. E às vezes a gente não entende as coisas. A nossa caminhada, ela precisa ter uma confiança plena e total no Senhor. Muitas vezes esse deserto chamado vida que nós estamos vivendo, nós saímos do pecado e agora nós estamos indo para o céu. Nós não chegamos no céu ainda, nós estamos neste trajeto. Mas se nós pararmos de caminhar, se nós não perseverarmos, nós vamos morrer. Assim como aquela geração morreu no deserto. Porque duvidou de Deus. Porque viu tudo que Deus realizou. E olha na sua vida, viu tudo que Deus realizou na sua história. Na sua casa, em você. Veja quanta transformação Deus já fez em você. Como você era antes de Jesus e como você é hoje. Você é uma obra de Deus. Mas se você não caminhar, não perseverar nesta fé, você vai morrer no deserto. Pega rapidinho. Na verdade, escuta com bastante atenção. Olha o que acontece, infelizmente, quando nós perdemos o ânimo. Olha o que nos acontece quando isso acontece conosco. Quando nós recebemos uma libertação
libertação de Deus do império das trevas, do pecado. Porém, mesmo assim, a gente cai novamente. Olha o que acontece conosco. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nelas se deixam de novo se aprisionar, se arrendar e vencer, o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha aqui, Deus está nos dizendo pela boca agora de São Pedro. Essa passagem é 2 Pedro 2, de 20 a 22. Aqueles que receberam a libertação, o conhecimento de Deus, mas volta ao pecado. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento não é um momento de julgamento, mas é um momento de reflexão. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram uma experiência com Deus, porém, entretanto, mesmo assim, retornaram ao pecado? O que acontece agora é que o seu último estado, o estado agora, torna-se pior do que o primeiro. Porque quando nós estávamos nas trevas, vivendo nas trevas, talvez nós éramos ignorantes. Nós éramos pessoas sem conhecimento de Deus. Nós não sabíamos a vontade de Deus. Nós podíamos até ser salvos pela santa ignorância. Mas hoje, agora, todos nós que estamos aqui, nesse momento, nós não podemos olhar para o Senhor e dizer que nós não ouvimos falar do seu nome. Nós não podemos olhar para o Senhor e dizer que nós não conhecemos seus mandamentos. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o poder do teu Espírito. Nós experimentamos essa força. E por isso nós não podemos voltar ao pecado. E você deve estar se perguntando: mas David, há tantos anos que eu estou caminhando, eu não voltei atrás. Sim. E a exortação é justamente para o futuro, não é para o seu passado. É para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Quando Deus nos chama, Deus não chama a gente servir por 2 anos, por 10 anos, é um contrato depois que está aposentado. Não. O chamado de Deus é irrevogável, é para sempre. É até o último dia da sua vida. Você tem que servir a Deus, você tem que amar a Deus, você tem que caminhar na presença de Deus, amém? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Até o último dia da sua vida, não importa se o último dia da sua vida vai ser amanhã ou daqui a 80 anos, não importa. Você tem que estar no caminho do Senhor para a sua salvação. Não importa como nós começamos essa caminhada, o que importa é como nós vamos terminá-la. Muitas vezes a gente começa a nossa vida espiritual assim, a gente vem para Deus pela dor, por uma dificuldade, uma doença, alguém na nossa família que está dando trabalho. Não importa como nós fomos atraídos ao Senhor, o que importa é que nós vamos perseverar até o último dia do Senhor, amém? É isso que importa, porque Jesus vai nos dizer, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 62, vai dizer assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, não é apto para o reino de Deus. Porque o reino de Deus exige que nós tenhamos um olhar, uma visão fixa para o futuro, para Deus, para o céu. Se nós desviarmos o olhar, o mundo tem muitas tentações, tem muito entretenimento, tem muita coisa que a gente pode se distrair. É muito fácil se distrair. Meu Deus, como é fácil se distrair. Como é gostoso, né? A gente comprar um videogame, ficar jogando videogame o dia inteiro, esquecer que outras pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Como é fácil a gente ficar na frente de um computador, vendo vídeos. Uma coisa que também nem mesmo é pecado, mas fica lá viajando na internet, no Facebook, e perder tempo enquanto outras pessoas estão morrendo sem a salvação, sem conhecer Jesus. É muito fácil se distrair com as coisas do mundo, com as novelas, com a televisão, enquanto outras pessoas, enquanto o nosso vizinho
está morrendo no alcoolismo. Enquanto nossas irmãs estão presas no adultério. E nós estamos dentro da nossa vidinha, achando que nós estamos caminhando, achando que nós estamos perseverando, mas na verdade a gente só está preocupado com nós mesmos. Uma fé individualista. O povo de Deus, gente, o povo de Deus não é assim. O povo de Deus, a Sagrada Escritura, é um povo que caminhava junto. Caminhava junto. Quando Jericó caiu porque aquele povo estava junto. Junto. Tinha aqueles que tocavam as trombetas, tinha aqueles que empunhavam as armas, tinha aqueles que levavam a arca da aliança, mas estávamos juntos. Hoje nós somos uma igreja separada. Nós somos uma igreja que cada um na sua casa, cada um com a sua vida, e a gente não quer o problema dos outros para nós. A gente já tem muito problema, aliás, né? Temos muito problema para a nossa vida. Quando tirar os dos outros, né? Mas o meu Deus, Ele pede outra coisa para mim. Ele pede para mim deixar os meus problemas na minha casa, que Ele vai resolver. E eu saio para resolver o problema dos outros. Esse é o Deus que eu conheci. É um Deus que faz eu sair de mim mesmo. E eu preciso perseverar nisso. Porque se eu me fechar no egoísmo, eu estou me fechando no deserto. E aí quando faltar um maná para mim, eu vou voltar a lembrar do meu passado. É interessante, quando nós estamos aprisionados no próprio egoísmo, a gente não consegue olhar para o céu, a gente só consegue olhar para o passado. A gente começa a trazer na memória tudo que nós viemos de errado. E às vezes a gente cai na tentação de achar nisso o prazer. Nós precisamos perseverar, nós sabemos disso. Mas existem 3 situações que é muito necessária a perseverança. Repete assim comigo assim: perseverar. Perseverar. Na oração. Na oração. Irmãos, como é importante. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Olha, vou repetir de novo. Santo Afonso Maria de Ligório diz: quem reza se salva, mas quem não reza se condena. É necessário nós termos uma vida de oração, uma perseverança na oração. Veja, nós temos aqui muitas mulheres. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui tem um filho que não está na igreja, que você gostaria que tivesse? Levanta a mão. Olha o tanto de mãe. Nós conhecemos a história de Santa Mônica. Quem aqui conhece a história de Santa Mônica? Levanta a mão. Quantas pessoas conhecem? É o grupo de oração Santa Mônica. Santa Mônica, né? Essa mulher tem que ser o modelo para nós de oração. Modelo para nós de oração. Vocês sabem quantos anos ela ficou rezando para Agostinho? O meu santo de devoção é Santo Agostinho. Eu sou apaixonado desse homem. Eu vejo na vida de Santo Agostinho a minha vida. Eu me identifico muito com ele. Olha o que essa mulher passou nessa mulher. Olha o trabalho que Agostinho deu para Santa Mônica. Nós precisamos ter essa convicção. Nós não podemos perder a convicção de que Deus pode realizar uma conversão profunda na vida dos nossos filhos. Nós não podemos perder a esperança. Porque se a gente perder, a gente não persevera. A gente vai levando a vida de qualquer jeito. Não, nós temos que levar com convicção, com unção, na presença de Deus. E o Espírito Santo vai nos guiando. Porque se for para ir de qualquer jeito, nem vai. Mas se for para ir guiado pelo Espírito Santo, aí nós temos o brilho nos olhos. E as pessoas percebem isso de nós. As pessoas percebem quando nós estamos desanimados. Como que nós vamos levar a salvação para as pessoas, sendo que a nossa perseverança é uma perseverança desanimada, sem brilho nos olhos, sem convicção? Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Nossos olhos têm que brilhar, as pessoas têm que ver esse brilho nos nossos olhos. E aí os nossos filhos conhecerão o caminho de Deus, pela perseverança da nossa oração de intercessão, pela perseverança da oração do terço, pela perseverança da adoração ao Santíssimo Sacramento, pela perseverança
de ir à missa todos os domingos, ou se possível de ir à missa todos os dias. A nossa perseverança é um testemunho para as outras pessoas. Quantas vezes eu olhei dentro da minha comunidade e eu vi pessoas que já estão na renovação há mais de 30 anos. Estão lá, fiéis no grupo de oração. É uma coisa que faz brilhar no meio de uma sociedade, no meio de uma crise que nós estamos vivendo. A gente olha essas pessoas, meu Deus, qual é o segredo da perseverança, irmãos? Qual é o segredo? O segredo da perseverança é a vida de oração. Eu vejo que essas pessoas estão sempre em oração. São pessoas de oração. São pessoas que você chega perto, em 5 minutos você já está rezando junto com ela. Ela contagia você. E eu vejo que o segredo da perseverança dela é a vida de oração. É necessário ter perseverança na nossa vida. E agora eu quero entrar na nossa vida particular agora. Sabe aquele sonho que você tem, que você não conseguiu realizar? Sabe aquele projeto que você iniciou e você não terminou? O problema disso está na vida espiritual. Quando você tem uma perseverança, uma meta espiritual, nós precisamos viver de meta, nós precisamos ter metas espirituais também, sonhos espirituais, projetos espirituais. Quando nós conseguimos ter perseverança nesses projetos, nesses sonhos espirituais, os nossos sonhos particulares, humanos, também ganham uma força de se realizar. É necessário a gente ter essa perseverança também nos nossos sonhos. Eu tenho um sonho de ser médico. Então você precisa estudar muito, precisa ser perseverante para conquistar isso. Perseverante no estudo. O que você quer para a sua vida? Você precisa fazer algo para ter o que você quer. Então você precisa ter perseverança nisso. Eu quero ter uma empresa. Mas se você não tiver uma perseverança, uma fé, acreditar que vai dar certo, um planejamento correto, você não vai conseguir levar a sua empresa. Você vai abrir e vai fechar no outro dia. Não vai passar de 2 anos. É preciso ter fé e perseverança em tudo na nossa vida. A vida espiritual, nossa, tem um reflexo na vida social. Naquilo que nós temos de realização pessoal. Nós somos pessoas realizadas? Talvez não sejamos realizados, mas porque faltou-nos perseverança de conquistar aquilo que nós queríamos. Mas até nisso, Deus é um Deus poderoso e Ele restitui para nós. Não talvez aquilo que nós queríamos, mas a realização que somente nele nós encontramos. Quando nós perseveramos no sonho de Deus. Você sabe o que é o sonho de Deus? Levanta a mão aqui, quem sabe o que é o sonho de Deus? O sonho de Deus é ver os seus filhos com Ele. É o sonho de Deus. Qual que é a vontade de Deus? 2 Timóteo vai dizer que o homem chegue ao conhecimento da verdade e se salve. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos santos. Quando nós realizamos o sonho de Deus, os nossos sonhos também, Deus começa a trabalhar nos nossos sonhos. Talvez o seu sonho hoje, o seu maior sonho hoje, é ver a sua casa em Deus. É ver a sua família em Deus, seu marido, seus filhos, seus irmãos, sua mãe. É necessária a sua perseverança. Porque é o seu testemunho que vai dizer para eles, não com palavras, mas com a sua vida. Eles não vão ver você desistir. Sabe, alguém já viu aquelas cenas de filme? É até bonito, até emocionante, né? A pessoa, ela está lutando contra o adversário mais forte que ela, né? E aí o adversário derruba ela, a pessoa cai. E a pessoa fica de pé de novo e vai para cima. E cai de novo, aí levanta. Já viu essas cenas? De uma pessoa que não desiste, que luta, que não desiste. Essa pessoa tem que ser você. Essa pessoa tem que ser você. Você tem que ser essa pessoa na sua casa. A sua família tem que olhar para você. Meu Deus, ela não desiste. Ele não desiste, ele persevera, ele continua, ele não para. Ele cai e levanta, ela cai e levanta, ela não desiste. Isso vai contagiar eles, amém? Perseverança nos seus projetos, na sua vida. Isso vai contagiar a sua família também. É necessário também ter perseverança na fé. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando nós falamos em fé, nós estamos falando
que algo que nós acreditamos profundamente, que é Deus existe, que Deus revelou-se na pessoa de seu Filho Jesus. Nós acreditamos que Jesus é o Filho único de Deus, é o próprio Deus encarnado. Nós acreditamos que o Espírito Santo também é Deus. Nós acreditamos na Igreja Católica, fundada por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Essa fé, esse compacto, tudo isso, essa fé, nós acreditamos na intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Essa fé está passando por uma grande tribulação. O mundo quer nos roubar a fé. Por isso nós precisamos ter uma perseverança na fé, de não deixar que o mundo questione a nossa fé. Hoje nós estamos vendo pessoas que questionam a existência de Deus, que questionam a importância da igreja, que questionam a virgindade de Maria, que questionam isso, aquilo outro. Se nós não temos uma convicção, se nós não temos uma perseverança na fé, nós vamos cair. E aí, essa tribulação do mundo vai entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Jesus mesmo disse e alertou a cada um de nós: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Ei, eu quero dizer para a senhora, quero dizer para o senhor, nós todos, nós teremos aflições. O que é aflição? Aflição são coisas normais do dia a dia, problemas que vão surgindo, contas, dívidas, problemas no relacionamento, familiares, intrigas, brigas, idas e voltas. São as aflições da nossa vida. Tribulação, o que é tribulação? É tudo isso que o mundo vai nos impondo. Nós estamos hoje lutando para defender a vida dos bebês dentro do ventre das mães. As mulheres querem abortar as crianças, meu Deus. Se a gente não se levanta, quem que vai defender essas crianças no ventre da mãe? Tribulação. É a pessoa que quer ensinar para as criancinhas a trocar de sexo dentro da escola, gente. Tribulação. A nossa fé está sendo afrontada. Nós precisamos ter perseverança. Nós somos provados. Aí, Deus permite a nossa provação, para que a nossa fé tenha a perseverança necessária. É necessário passar por diversas provações. Não vos alardeis quando o fogo da provação bater a sua porta. Nós somos provados, por quê? A gente só percebe. Quem aqui é professora? Alguém aqui é professora? Levanta a mão, se alguém for. Ninguém é professor aqui, mas todo mundo já foi aluno. Correto? Todo mundo aqui já foi aluno em algum momento. Sabe quando a professora ela dá uma prova? Você vai fazer uma prova. E aí, você não pode consultar o livro, nem pode falar com o amiguinho do lado, certo? Não é assim? Sim ou não? Sim. Vai fazer uma prova, é só você e a folha, certo? A professora fica quieta, não fica? Sim ou não? Sim. Ou a professora dá a resposta? Não. A professora fica em silêncio. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida nós somos provados. Deus nos deu uma prova. Vamos ver se ele aprendeu o Evangelho. Vamos ver se ela aprendeu. Ela escuta tanta pregação, ela dá renovação, ela ora em línguas. Vamos ver se ela sabe fazer essa prova aqui. Vamos ver se a fé dela realmente é uma fé de atitude, é uma fé na prática ou é uma fé na teoria. Ela só sabe, mas ela não sabe da vida real. Então Deus permite que situações aconteçam na nossa vida para sabermos se nós realmente aprendemos o Evangelho. Você está entendendo? E é claro que o professor tem que ficar quieto. Então às vezes você não entende nesse momento em que você precisa de perseverança na fé, em que você está sendo provado, você não entende, porque Deus não fala. Deus não vai dar a resposta para você. Deus quer saber se você sabe a resposta. Se você acredita na palavra dele, se você vai praticar aquilo que ele disse para você na Sagrada Escritura. Por isso Deus fica em silêncio. Você está sendo provado. Nós estamos sendo provados constantemente na nossa vida. Nós precisamos perceber isso. E às vezes entender o silêncio de Deus. A perseverança passa por isso também. Entender que muitas vezes Deus silencia sim, mas Ele está tão próximo de nós que a gente não consegue nem imaginar. Eu imagino, quando eu estou passando por diversas provações, eu fecho os meus olhos, eu imagino Deus assim, bem próximo do meu rosto, sabe? Olhando para mim, torcendo para eu fazer aquilo que é certo, aquilo que é a vontade dele.
Então, quando você está no auge do seu sofrimento, querendo desistir, Deus está bem próximo de você, torcendo para você tomar as decisões corretas, para você não desistir, para você não voltar atrás, apesar de todas as provações, de todas as tribulações, de todos os desafios que nós passamos na nossa vida. Mas, mesmo perseverando, mesmo lutando para continuar esse processo de salvação, o que acontece se a gente cair? O que acontece se a gente fraquejar? Se a gente vacilar? Irmãos e irmãs, o nosso Deus, Ele é todo poderoso, é o soberano, é o Senhor do universo. Mas o nosso Deus, além de tudo isso, nosso Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. Repete assim comigo. O meu Deus, é meu Pai. Por isso, irmãos e irmãs, se nesse momento que nós precisamos perseverar na fé para chegar ao céu, se em algum momento da sua vida você cair, você vacilar, não se esqueça que você tem Deus por Pai. Você não precisa ter medo do seu pai. Seu pai, apesar de querer te corrigir, ele nunca vai querer o seu mal, só o seu bem. Lembra do filho pródigo? Quem é que lembra do filho pródigo? Levanta a mão. O cara foi e gastou tudo, gente. Gastou tudo que tinha. Perdeu o dinheiro. Mas ele lembrou que ele tem pai. Quando você lembra de Deus como pai, você volta. Quando nós lembrarmos as pessoas que estão afastadas de Deus, que Deus é pai, eles vão voltar também. Por isso, se nós vacilarmos, nós temos que lembrar que Deus é pai. Tem uma passagem que eu gosto muito. Está em Mateus 14. Não precisa pegar não, só escuta só. Mateus 14, do 22 a 23. E nessa passagem, estavam os discípulos numa embarcação. Jesus não estava dentro do barco. E no meio da noite, Jesus aparece no meio do mar. E aí Pedro, atirado, fala assim: Jesus, se és tu, Senhor, diga-me para que eu vá até ti, andando sobre as águas. E Jesus fala: vem Pedro, pode vir. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Imagina você caminhando sobre as águas. Imagina o mar imenso ali debaixo dos seus pés. E você caminhando sobre as águas porque Jesus permitiu. Imagina? Você consegue imaginar uma situação dessa? Deve ser muito louco, né? Deve ser muito assim. Só que quando Pedro estava olhando Jesus, ele caminhava. Quando ele sentiu, imagina você na sua vida, Pedro sentiu aquele vento forte. Pedro sentiu as ondas agitadas debaixo dos seus pés. E ele teve medo. E quando ele começou a ter medo, ele perdeu o foco, que é Jesus. E quando ele perdeu o foco, que é Jesus, ele começou a afundar. Eu não sei se você está aqui hoje e você está perdendo o foco de Jesus. Porque muitas vezes a gente não se percebe na vida espiritual. É preciso de um raio de luz de Deus para a gente se perceber. Talvez nós estamos caminhando, mas nós estamos caminhando sem o foco, sem a visão, sem mirar em Jesus. E nós estamos afundando sem perceber. Nós estamos cada vez mais desanimados. Nós estamos cada vez mais frustrados. Nós estamos cada vez mais sem esperança. E nós estamos ali afundando, mas a gente não está percebendo. A água está no meio do pé. Está subindo na canela. Está no joelho. A gente não está percebendo. E a gente está afundando. E a gente não está percebendo. Está afundando. E quando a água chega aqui, talvez a gente se lembre: nossa, eu estou afundando. Eu estou perdendo a minha fé. A nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Pedro. Quando Pedro se percebeu afundando, e isso é na nossa vida, esse vento é o vento da nossa vida, é as tempestades da nossa vida. Esse mar agitado é a nossa vida. A nossa vida é agitada assim mesmo. Quando a gente perceber isso, nós precisamos fazer a mesma oração que Pedro. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Falou: Senhor, salva-me. Quantas vezes nós rezamos e nós não pedimos a salvação de Deus? É muito difícil a gente ver
As pessoas orando, Deus, salva-me. Salva-me, Deus. Pedindo a salvação porque ele estava afundando. Muitas vezes nós estamos afundando na fé. Olhando para trás, mas não temos essa atitude de pedir salva. Isso é um grande problema. Eu não sei como você está hoje. Se você está perseverando, está tudo certinho. Se você está afundando, mas eu sei que se você clamar a esse Deus que pode salvar, que pode dar perseverança para nós, Ele vai te dar. Ele vai te dar, porque o mais interessado nisso tudo é Deus. Nós precisamos perseverar, irmãos, mas perseverar sozinhos não dá. Tem que ser como o povo de Deus, tem que ser como igreja, amém? Amém. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós sois. Se nós sairmos dessa videira, já era. A gente seca e morre, amém? Amém. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos rezar. Eu não sei como que vai ser o momento, mas eu gostaria só de fazer um momento assim bem tranquilo com vocês. Fique de pé só um momento. Aqui nós falamos de muitas situações. Eu quero, sabe, quando Jesus entrou na minha vida, eu tive essa certeza. E eu carrego essa certeza dentro do meu coração. Faz só 6 anos que eu estou nessa caminhada. Eu não sei se aqui tem gente, com certeza, com muito mais anos de experiência do que eu. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus quer que eu persevere nesse caminho até o último suspiro de vida. Amém. O que eu quero dizer é que todos nós precisamos ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção para você, da sua vida. Repete assim comigo, assim. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Agora eu entendo. Agora eu entendo. Que eu preciso perseverar até o último suspiro de vida. E agora, meu irmão, minha irmã, eu convido você, um momento bem breve agora, peça a Deus, peça ao Espírito Santo a graça da perseverança, a graça de resistir.